Você já ouviu falar desse caso, mas muita gente simplesmente não tem coragem de comentar. Outros riem, disfarçam, mudam de assunto. Mas há quem jure com todas as letras: ele já morreu. E o que vemos hoje não passa de um substituto. É disso que trata essa teoria. Nada aqui é comprovado, mas tudo o que você ouvir pode muito bem ser real. O nome não será repetido muitas vezes, não por medo, mas por respeito àquilo que não entendemos completamente. Vamos chamá-lo apenas de L, um líder, um símbolo, um nome que divide. Mas essa história não é sobre política, é sobre identidade. É sobre o que acontece quando um homem morre, mas o mundo não pode saber. Tudo teria começado no período mais escuro de sua vida. A prisão. Os noticiários diziam que ele estava bem, que lia livros, que recebia visitas. Mas há quem diga que, entre as grades e os muros, algo aconteceu. Um colapso, um infarto silencioso, ou, segundo alguns, algo ainda mais estranho. Existem relatos, vindos de funcionários que nunca mais apareceram publicamente, de que uma noite, Ellie teve uma convulsão. O corpo tremeu, o rosto ficou escuro, os olhos viraram, e então, ele não respirou mais. Chamaram ajuda, médicos vieram, o lugar foi isolado, e segundo uma fonte anônima, um corpo foi retirado discretamente horas depois. Mas não houve anúncio, nenhuma notícia, apenas silêncio. Durante semanas, nenhuma imagem nova de Ellie apareceu. Nenhuma fala, nenhuma entrevista, nenhum movimento, só especulações. E então, ele voltou. Mas havia algo estranho naquele retorno. O andar era diferente, a voz mais grave. O jeito de olhar para as pessoas parecia vazio. Analistas comportamentais apontaram mudanças sutis, mas visíveis. Antes ele sorria com os olhos. Agora, os olhos sorriam sozinhos. Antes falava com paixão. Agora parecia recitar discursos treinados. A mão, que antes tremia discretamente, agora permanecia firme. Demais, alguns atribuíram as cirurgias, a saúde, a idade, mas outros não compraram essa explicação tão facilmente. Imagens comparativas foram feitas. As orelhas pareciam ligeiramente diferentes. A distância entre os olhos também. O nariz, que sempre teve uma marca, agora parecia suavizado. Cicatrizes sumiram. Sinais mudaram de lado. Um especialista em biometria facial, que analisou vídeos antigos e novos em sigilo, afirmou: existe uma diferença estatística significativa. Mas se é um sósia treinado ou cirurgia pesada, é impossível dizer. E se foi cirurgia, por que tantas? E por que justamente em áreas que dificultariam a identificação por reconhecimento visual? A resposta que alguns dão é assustadora, porque não era mais ele. A teoria diz que um substituto foi treinado, moldado, preparado com técnicas que misturam hipnose profunda, condicionamento psicológico e até implantes tecnológicos. Pode parecer ficção, mas em tempos em que inteligências artificiais imitam vozes e rostos com perfeição, o que impediria um grupo com recursos ilimitados de moldar um novo homem? Mas a parte mais obscura da história ainda estava por vir. Relatos de bastidores começaram a surgir, discretos, apagados horas depois de publicados. Técnicos de vídeo afirmaram que em transmissões internas captaram momentos estranhos. O olho esquerdo de Ellie se tornava completamente branco por frações de segundo. Uma mulher que trabalhou na limpeza de um dos locais onde ele esteve disse que, certa noite, viu a porta do quarto entreaberta. Lá dentro, ele estava em pé, imóvel, encarando um espelho. Por mais de 20 minutos, sem piscar. Outro segurança contou que ouviu vozes, não de conversa, mas como se ele falasse sozinho, em uma língua que ele não reconhecia. Palavras guturais, sons invertidos. Quando tentou se aproximar, o homem simplesmente parou de falar e sorriu. Mas não foi um sorriso humano, foi plástico. Algumas pessoas começaram a notar um padrão de comportamento, ausência de emoção em momentos de crise, movimentos repetitivos, olhar perdido em direções aleatórias durante entrevistas. E há o detalhe que poucas pessoas gostam de lembrar: a mudança de humor repentina, antes explosivo, depois quase um monge, controlado.
seus ex-assessores, que pediu para não ser identificado, disse: "Eu trabalhei com ele por 20 anos. Eu conhecia até o jeito que ele coçava a testa. E quando voltei a vê-lo depois da prisão, não era ele. Tinha algo faltando." Há ainda os relatos de que ele passou por mais de 5 cirurgias em 3 anos. Oficialmente eram para tratar da saúde, mas nunca foram divulgadas imagens do pós-operatório, nem relatórios completos. Tudo sempre sob controle, sob sigilo. Alguns teóricos acreditam que esse processo fazia parte de um plano muito maior, criado por uma sociedade invisível, conhecida apenas como o Círculo Cinza. Esse grupo, que supostamente manipula figuras públicas ao redor do mundo, teria interesse em manter Ellie vivo, ou ao menos parecer vivo, para garantir estabilidade, controle, ou talvez algo ainda mais profundo, a obediência coletiva. Você acredita que isso é impossível? Quantas vezes você viu um artista, político ou personalidade mudar radicalmente de comportamento, de ideias, de visão de mundo, de uma hora para outra? E quantas dessas mudanças foram aceitas sem questionamento? É aqui que essa teoria se fortalece, não porque oferece provas, mas porque, quanto mais você olha, mais dúvida sente. Há quem diga que o verdadeiro Ellie morreu anos atrás, e o que vemos hoje é apenas uma versão, uma marionete. Alguns dizem que houve pelo menos 3 sósias diferentes ao longo dos últimos anos. Um para eventos, outro para fotos, outro para discursos longos. E que os sinais estão lá, se você prestar atenção. Num discurso em 2022, a voz falha no meio de uma frase, e por um instante ele parece confuso, como se estivesse procurando palavras que não treinou. Num outro evento, ele acena para o lado errado, como se não soubesse onde está o público. E há o caso do espelho. Numa entrevista televisionada, o reflexo no vidro atrás dele parece mover a cabeça, com um pequeno atraso. Coincidência? Problema de câmera ou sinal? O mais sinistro veio depois, quando uma mulher do interior de Goiás afirmou que viu Ellie passando de carro na rua principal da cidade. No mesmo momento, ele estava ao vivo numa entrevista em São Paulo. E não foi a única. Casos semelhantes surgiram em cidades diferentes, 2 lugares, ao mesmo tempo, com roupas semelhantes, com palavras quase idênticas, mas tons diferentes, 2 rostos, uma verdade. E então a pergunta inevitável: se isso tudo for verdade, por que esconder? A resposta pode ser ainda mais sombria, porque ele não é o único, porque há outros, muitos. E se a morte de figuras públicas poderosas for algo comum, mas sempre encoberto? E se a substituição por sócias for a forma mais eficiente de controlar o povo sem levantar revolta? E se todos nós estamos seguindo sombras? Mas é claro, tudo isso é só uma teoria, uma conspiração. Nada comprovado, apenas histórias contadas em becos escuros da internet, compartilhadas em grupos que desaparecem em segundos, apagadas por algoritmos, silenciadas por falta de provas. Mas por que tanto silêncio? Por que tanto medo? E por que algumas pessoas que falam sobre isso simplesmente somem? Você acredita que ele ainda é o mesmo? Ou acha que existe algo mais? Você o ouviu, sabe o que ele representa, mas no fundo, quando olha nos olhos dele, você sente que ainda tem alma ali? Ou será que estamos apenas olhando para um espelho vazio?